Olá, mães incríveis! Hoje a gente vai ver a segunda parte do bate-papo que eu tive sobre o futuro com o Thiago Matos, que é uma pessoa muito incrível. Uma das coisas que a gente se pergunta assim, é como vai ser o futuro do mercado de trabalho, porque a gente, a minha educação foi muito essa. O ensino fundamental preparava para o ensino médio, que preparava para o curso pré-vestibular, que preparava para o vestibular, que preparava para a faculdade, que preparava para o estágio, que preparava para trabalhar, então era sempre uma preparação, né? Eu tenho uma ideia que a gente deveria deixar o fluxo ser um pouco mais natural do que sempre enxergar tudo como uma preparação. Mas se a gente quiser se preparar e se perguntar como vai ser o mercado de trabalho no futuro, eu tenho aqui algumas possibilidades assim que eu gosto de levantar, e é sempre legal dizer que nenhuma delas é definitiva, né? São reflexões e às vezes elas podem não se confirmar. A primeira coisa que a gente pode entender é que a internet e o mercado todo que se cria a partir da internet, ele vai expirar, assim como o pensamento da Revolução Industrial também está expirando e dando espaço para esse novo contexto. Então, achar que os nossos filhos todos serão programadores ou todos trabalharão com coisas ligadas à internet pode não se confirmar. É muito provável que exista assim, bastante mercado dentro desse universo, mas existem também futuristas que concordam que nos próximos 15 anos vão haver pelo menos 3 revoluções, que é GNR, é genética, nanotecnologia, e R seria robótica / inteligência artificial. E essas 3 possibilidades de revolução são talvez do tamanho da internet, talvez do tamanho de 3 internets. Então, assim como a internet está transformando tudo, é muito provável que, se isso acontecer, tudo se transforme de novo e o mercado de trabalho se reconfigure. Uma outra coisa que a gente enxerga como uma grande possibilidade de revolução é um protocolo blockchain. Eu não vou ter a pretensão de explicar ele porque ele é bastante complexo, mas o que a gente tem que saber meio assim por cima é que é um jeito de operar onde os pontos se conectam sem uma necessidade do intermediário. Então hoje, para eu conversar com alguém, uma conversa em tempo real, eu tenho que usar o WhatsApp, eu tenho que usar o Facebook, né? Eu tenho que usar algum tipo de mediador dessa conversa. Para arranjar um motorista, eu tenho que acionar o Uber. Para locar um apartamento de alguém, eu tenho que acionar o Airbnb. Então a gente passa, né, por intermediários. E essa possibilidade do blockchain, ela cria possibilidade, cria caminhos para que a gente realmente se conecte ponto a ponto sem esse intermediário, sem essa relação monetária, relação de escassez, né? Sem esconder a outra ponta. Então, isso também vai transformar o mundo do trabalho de uma maneira muito radical. Se vocês procurarem blockchain, vídeo sobre blockchain, talvez vocês entendam. A minha sugestão seria começar pelo Bitcoin, que a gente começa a entender mais ou menos o que é e depois partir para blockchain. Então, as profissões como médico, ela vai ser bastante diferente do que ela é hoje. A gente vai ter assistentes de inteligência artificial e toda a relação vai ser remota. Vai ser muito diferente a medicina de hoje com relação à medicina de amanhã. Mesma coisa com a engenharia, mesma coisa com o direito, né? O direito, ele é um processo onde a inteligência artificial consegue tirar muito da burocracia que a gente tem hoje, então os processos vão ser muito mais rápidos e talvez se tenha uma transformação grande no ambiente jurídico. Tudo isso é só para dizer que as profissões que a gente sempre enxergou como as profissões seguras e que talvez dessem até mais status e que talvez ganhassem mais, talvez nesse novo cenário de 15, 20 anos podem mudar. Nós, como pais, a gente também tem que se educar e permitir que os nossos filhos façam o que eles queiram fazer e não jogar expectativas em cima deles para que eles sejam o que a gente queria ser. Então, eu acho que essa reeducação passa não só pelos filhos, mas também pelos pais. Eu acho muito curioso quando um pai diz: eu gostaria muito que meu filho fosse algo. Eu vou dizer o que eu gostaria que meu filho fosse: feliz. Se ele fosse feliz, independente do que ele fizesse, eu me sentiria bem realizado. Então acho que essa é uma reflexão também importante aí que tem a ver com o futuro, mas com transformações do nosso próprio mindset. Gostou do vídeo? Dá um curtir. Lembrou de outra mãe incrível? Manda o vídeo pra ela. E lembra de se inscrever no nosso canal Guia para Mães Incríveis.